Shalom, Shabbat Shalom. Saímos de Shavuot, cheios do Espírito, com o coração aberto, propício à semente da verdade. Porque se não fosse a palavra de Deus, nós estávamos perdidinhos no mundo e, com certeza absoluta, nem nos conheceríamos. Não é verdade? Tem lugar aqui na frente, tá? Não, tem aqui na frente. Pode. Ah, tá gelado, tá bom. Ali perto da Lúcia ou perto da Nenel não pega o ar. Amém? Bom, como o irmão falou, nós estamos na Parashá Nassó. Fazei uma contagem. Deus estava fazendo um censo, que nós chamamos hoje, né? Sobre, eu acho que, não, se não me engano, sobre os homens de guerra. Né? Sobre os homens de guerra que puxariam da espada. Tem um conceito muito errado dentro da igreja ocidental que acha que o homem não pode ir para a guerra, que o homem não pode ser policial. Tem umas coisas aí que eu encontrei na igreja que isso aí é tudo conceito humano, não é bíblico. Deus chamou um exército. E por que tem que ter um exército? Porque o homem está caído, meu irmão. Tem que ter exército. Porque você está bem tranquilo lá na sua terra, aí um outro olha para a sua terra e quer invadir sua terra. Não é? Ah, mas Deus me guarda. Eu sei que Deus te guarda. Deus não guardava Davi? Mas Davi ajoelhava e falava, Senhor, tu está me dando esse povo nas mãos? Estou, Davi. Aí Davi fazia o seguinte, fazia um suco de laranja, botava gelo, sentava na cadeira e esperava, é? Pois é, meu irmão. Davi pegava suas armas, inclusive a espada que ele usava na guerra, é a espada do Golias, que ele cortou a cabeça do Golias. Botava a espada, montava no seu cavalo, chamava o exército de Israel e ia para a guerra, gente. Há um conceito errado da relação do homem com Deus. Às vezes a pessoa fica orando, pedindo, mas não sai para a batalha, não sai para fazer. Tem que ir, tem que viver para Deus ir operando as maravilhas. Olha, a coisa tanto é assim que Davi era um protegido de Deus, né? E Davi foi para uma guerra que um cara ia matar ele pelas costas. Aí Davi levantou um dos valentes para matar o cara que ia matar Davi. Teve época que Davi saía da batalha que não conseguia nem abrir a mão, porque ficava o dia inteiro ali na espada, cortar isso, corta aquilo. Chegou em casa, a mão não abria. Então nós precisamos levantar e ir. Antes temos que orar, o que Davi fazia. Senhor, tu está me dando isso na minha mão? E levanta e vai. E espera. Só não toma posse. Espera. Mas trabalha. Você precisa trabalhar. Você precisa andar. Você precisa viver para que Deus opere na sua vida. Amém? Então, essa porção que vamos comentar começa com o nosso Pai Celestial. E eu gosto muito de falar Pai Celestial para você entender que aquele que está falando na Torá é o mesmo que falou a igreja. Aquele que falou na Torá é o Pai do teu Salvador. Porque os discípulos, quando chegaram e falaram para o Senhor assim, Senhor, ensina a gente a orar que ninguém sabe mais. Lembra disso? Olha que coisa absurda. Israel estava pedindo a Yeshua para ensinar a orar. Ou seja, Israel já tinha esquecido quase tudo, meu irmão. Ensina a gente a orar. E Yeshua ensinou. Quando orar, dizei o quê? Que está, Avinu Sheva Shamayim, Pai nosso que estais no céu. E Yeshua não falou assim, ó. Ora assim, ó. Jesus, meu Pai. Ele não falou isso, falou. Ele falou, Pai nosso. Ele está se incluindo. Se é Pai nosso, não é nosso?
Ele está se incluindo. Ele está falando com alguém, não está? Então não confunda. A gente pede ao Pai em nome de Yeshua. Mas você sempre começa adorando o Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e seja feita a tua vontade. Aí é que você não está preparado, tá? Seja feita a tua vontade. Não é a minha, é a tua. Você está preparado para isso, meu irmão? Hein? Hein? Lembra que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Você está preparado? É a vontade dele, não é a sua. Mas eu quero, eu quero, eu quero. Aí, meu irmão, tu vai dançar. Porque é a vontade de Deus que tem que ser feita. Assim como é feito no céu. Então no céu é feita a vontade de quem? Não é feita a vontade do anjo Gabriel, do anjo Miguel, do serafim, dos querubins. Tem bilhões e bilhões de seres que Deus criou. A vontade no céu é do Pai. Nem é do Filho. Isso é um princípio. Você nota que o Filho fala, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus. Princípio não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade do Pai que está nos céus. Inclusive na sua vida particular. Amém? Não sei porque que falei isso, mas falei. Deus o sabe. Então começa nosso Pai Celestial falando com Moisés, lá em Números 5, de 1 a 2, assim, ó. Disse mais, qual é o nome do seu pai? O tetagrama. Não estamos falando em vão. Disse mais Yud Revavirei a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo, e a todo que está imundo por ter tocado um morto. 3 milhões de pessoas. Todo mundo que estiver dentro desse escopo aqui, sai do arraial. Pergunta é, por que nosso Pai está mandando tirar do meio do povo de Israel o leproso, o que padece de fluxo de qualquer natureza e o que toca o morto? Você perguntaria isso? Eu perguntei. Agora, o próprio Senhor responde isso a Moisés. Números 5, versículo 3. Tanto homem quanto mulher. Amém? Vem dizer, a Bíblia só fala de homem. Tanto homem quanto mulher. Os lançarei, ó, vaza, sai. Os lançarei para fora, sim, para fora do arraial, os lançarei, para que não contamine o seu arraial, no meio do qual eu... Deus é santo. Você gravou? Hein? Quem que tem que sair? Leproso. O que padece de fluxo e o que tocou em, seja homem ou mulher, tem que sair do arraial. Por quê? Porque Deus é santo e isso é imundícia e contamina o arraial todo. Então Deus sai, porque Deus não anda em imundícia, em contaminação. Amém? Deu para entender? Então, meu irmão, para falar da lepra, eu quero lembrar-lhes da razão que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, entraram em conflito com ele. Lembra disso? Em Números 12, de 1 a 2. Veja bem. Ora, falaram Miriam a Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita, que era a esposa Zípora, ou Zipora, que ela não era judia. Amém? Ela não era uma judia.
E eles chamavam ela de Cuxita porque ela tinha pele negra. Amém? E o pessoal não estava vendo com bons olhos. Mas, na verdade, não era isso. Deu para entender? Não era bem isso. Isso foi a razão. Mas o fato mesmo é outro. Nós vamos ver isso. Amém? A esposa que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Ó. Agora, o Senhor ouviu esse negócio. O que você acha que está acontecendo aqui? Será que eles estavam com preconceito contra a mulher dele? Para quem quer pular numa piscina, é bom um trampolim, né? Não é verdade? Eles estavam arrumando um trampolim para expressar uma coisa terrível que estava dentro do coração deles. E eles encontraram o trampolim. Moisés não errava em nada. Falei, caramba, esse cara não erra em nada. Tudo que Deus manda ele fazer, ele obedece. Ele faz como Deus manda. Então, gente, a gente tem que arrumar um negócio errado nele. Ah, a mulher dele não é judia, ela é cuxita. Então é isso. Então é isso. Eles foram em cima dela. Viu, gente? Toma cuidado com isso. Se você observar este acontecimento com vagar, com cuidado, você verá que os irmãos de Moisés desqualificam-o da posição que o Senhor o colocou, que é a posição de pastor e profeta, por causa de sua esposa cuxita. O problema, meu irmão, é mais ou menos este. Eu imaginei aqui, eles conversando, Miriam, no deserto, olhou para o pôr do sol, e Arão estava com ela, e ela falou assim, Arão, fala Miriam, ó, você concorda comigo que Deus nos usa como profeta? Arão, sim, concordo. Então por que Moisés se arvora em ser o principal entre nós? Arão olhou e falou, é mesmo, você tem razão. Você tem razão. Eu não tinha pensado nisso não, mas... Pois é. Oficina do... Pois é. O problema é mais profundo. A gente precisa prestar muito atenção. Miriam pode ter incitado Arão contra Moisés. Por quê? Porque Moisés era irmão deles. Cresceu com eles, deu rasteira nele, cascudo, essas coisas, né? Profeta de casa não tem. Parou para pensar como nós somos terríveis? Obviamente, Arão concorda com Miriam, pois ambos deixaram-se levar pela ideia errônea de que, por serem usados por Yud Revavirê como profeta, deveriam assumir o posto de Moisés. Eu tenho visto isso na igreja. Quem já viu isso? A pessoa é profeta, então todo mundo fica atrás, todo mundo coloca como pastor, todo mundo praticamente exalta aquela pessoa. É verdade ou é mentira? Então o que tinha no coração de Miriam e Arão está no coração de muitos profetas dentro da igreja. E isso é perigoso. Muito perigoso. Podemos observar que o problema aqui não tinha relação exatamente com a mulher de Moisés. Porque antes ninguém reclamou da mulher de Moisés. Eu preciso de algo, de um trampolim, para alçar vou, para alcançar aquilo que a minha alma
está desejando, ainda que ninguém saiba. Ela foi usada apenas como um pretexto, um trampolim, para atacar Moisés e desqualificá-lo de seu relacionamento especial com Yud Revavirê e seu ministério pastoral e profético, porque ninguém duvida que Moisés tinha ministério pastoral e ministério profético. Moisés foi rei em Jesurum, a palavra não fala isso? Então ele era pastor, meu irmão. Não gosto da palavra líder. Ele era servo como pastor, servo como profeta. O problema real não era a esposa dele, e sim o que eles tinham dentro de seus corações e manifestaram usando a esposa dele. O que tinha? A inveja. Moisés se acha o preferido. Moisés nunca falou isso, falou? Mas eles achavam. E mais uma coisa terrível. Sabe o quê? Orgulho. Porque ela não disse, também não somos profeta? Hein? Também não somos usados por Yud Revavirê como ele? Também somos profetas. Olha, a gente está, pare. Por que ele está se colocando acima de nós? Inveja e ciúmes. Inveja e orgulho. E a razão de eu trazer este acontecimento à nossa lembrança é porque nosso Criador corrigiu a Miriam com o quê? Você lembra? Com a lepra. Ela teve que ficar fora. Lê em casa que você vai ver. Então nós podemos afirmar que a lepra é também a expressão física do pecado da inveja e do orgulho em nossos corações. É também, não é só, mas é também. Ou seja, obra da carne. Então lepra é obra da carne. Agora, sobre o fluxo, lembra? Tem que tirar os que têm fluxo. Sobre o fluxo do homem, nós vamos ler isso em Levítico 15:2. Falai aos filhos de Israel e dizer-lhes, qualquer homem que tiver fluxo da sua carne, por causa do seu fluxo, será imundo. Rafael, estou eu dormindo, tive ejaculação. Eu vou ser condenado? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que naquele momento você é e Deus não vai visitar imundo. Então você tem que tomar banhozinho, né? Limpar, trocar de roupa. Se molhou a cama, tem que limpar a caminha, etc, etc. Amém? Você entendeu, né? É simples de entender. Por que quando a gente tem fluxo, estou falando com os homens, mulher tampa os ouvidos. Por que nós, quando temos fluxo, é brincadeira, temos fluxo, por que nós nos tornamos imundo? Você sabe? Célula, semente morta. Deus não coaduna com a morte. E se a semente foi feita para ser semeada, aquela semente não está sendo semeada. Aquela semente vai morrer. Ela não vai gerar aquilo para que ela foi criada por Deus. Então ela é uma semente morta e nos torna imundo. Deu para entender? Não fecundou, é imunda. Você já pegou uma semente de laranja? Você pega a semente de laranja, deixa ela ali, ela fica ali. Ela serve para quê? Nada. Vem alguém, pisa, pá, acabou, não gerou. Porque não sei se você sabe que a semente, ela tem tudo para gerar uma árvore e frutos. Tem tudo ali. Dentro daquele negócio pequenininho. Deus é tremendo, né? Foi feito para quê? Para cair na terra e semear e gerar fruto. Se não está fazendo aquilo, se tornou o quê? Imprestável, imundo. Glória a Deus. Simples de entender. Agora, sobre o fluxo da mulher, vamos em Levítico 15:25.
Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza, o que quer dizer isso? Fora do tempo da sua impureza, fora da menstruação. Ah, Rafael, por que Deus não escreveu logo menstruação? Porque menstruação é um nome novo, que o homem cunhou agora. Amém? Não é coisa antiga, é coisa nova, relativamente nova para a humanidade. Então, a menstruação também é impura. Ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundície, será como nos dias da sua impureza, será como nos dias do quê? Da sua menstruação, imunda será. Então a mulher, quando está menstruando, está imunda. Qual a razão? A mesma. O óvulo foi feito para ser fecundado com a semente. A semente não fecundou, a mulher faz o quê? Expele aquele óvulo. Aquele óvulo não cumpriu a função que deveria cumprir. Logo, é um óvulo, o quê? Que não presta para nada. Então, a mulher, quando está menstruada, ela está imunda. Glória a Deus. Lembra da mulher do fluxo de sangue que tocou no tzitzit de Yeshua e foi curada? Pois é. Eu já vi muita gente pregando e dizendo, ou sei lá, pensando, que Israel mantinha essa mulher distante da comunidade por ignorância e preconceito. Já ouvi isso dentro da igreja. Mas não é verdade. Israel não mantinha aquela mulher afastada do convívio social porque era preconceito e não entendia. Não é nada disso. É porque Deus assim ordenou, porque é imundícia e Deus não coabita com imundos. Deu para entender? Então, a razão daquela mulher não é a coitadinha. Ela estava impura, você não sabe qual era a impureza dela, você sabe? Então, você não deve ficar falando bobagem, nem ouvindo bobagem que as pessoas ficam falando. Era mandamento, é mandamento do Senhor. E isso é também simples de entender com relação à menstruação. É óvulo não fecundado, é imundo, é óvulo morto. Agora, para pensar. Se a minha semente saiu e não cumpriu aquilo que tinha que cumprir, ela é uma semente. Para que ela serve? Ela gerou vida? Então ela gerou o quê? Morte. Obra morta. Deu para entender? Hein? Se o óvulo saiu da mulher e não fecundou com a semente, esse óvulo é o quê? Morto. Então isso é uma obra morta. Por isso é imunda. Deu para entender? E por fim, não menos importante, quem tocou em morto se torna imundo. Então vamos relembrar aqui para você não esquecer. Quem tem orgulho e ciúme expresso pela lepra, quem tem fluxo, seja homem ou mulher, e quem toca em morto, seja também homem ou mulher. Todos eles, seja homem ou mulher. Tem que ser tirado para que não contamine o arraial no meio do qual eu habito, diz o Senhor. Pois Yud-Heh-Vav-Heh colocou o seu tabernáculo no meio de Israel. Ele vai habitar no meio de Israel. Deus não habita em meio de imundos, então precisa purificar o arraial. Levítico 26, 11 e 12. Também porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Deus tem alma. Ele está falando que tem. Se ele não tiver, ele fez o quê? Mentiu para nós. Mas Deus não mente. Então, obviamente, Deus tem alma. Não vos abominará. Andarei no meio de vós e serei o vosso Deus. E vós serei o meu povo. Gente, aqui pelo menos nós já sabemos que o objetivo do Criador é habitar com o homem. Não é? Nós já sabemos disso. E veja que tipo de homem o Criador quer habitar. Você sabe qual é? A Bíblia diz. Vamos lá em Isaías 57, 14 e 15. E dir-se-á, aplanai,
preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita aonde? Na eternidade, cujo nome é santo, num alto, onde ele habita? Num alto e santo lugar. Alto! Aonde Deus habita? É para lá, ó. Agora, você já parou para pensar? Se você for sair da Terra e for para o universo, onde é alto e onde é baixo? Onde é norte e onde é sul? Não tem. Então, onde Deus habita? Ele está acima dessa criação, acima desse universo. Vocês não param para pensar nisso? Tem dia que eu fico, isso vem no meu coração direto. Se eu sair do universo, Senhor, onde está o lugar da sua habitação? Depois do universo. Então, esse universo tem limite? Tem. Aonde é? I don't know. Eu não sei. Você sabe? A ciência sabe? Ninguém sabe. Não vai, porque não tem como. Ó, num santo lugar. Num alto e santo lugar habito. E também com quem? Com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes. É sinal que os espíritos do homem estão mortos. Nasci, eu tenho espírito? Tenho, mas está morto. Por isso que você fica assim, Deus está longe. Você tem essa sensação? Ainda tem? Então tem que orar. Sabe por quê? Quando o nosso espírito é reavivado, a gente perde a sensação do distanciamento de Deus. Porque o sentimento de distanciamento é real, porque o espírito está morto e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, se você não sente o distanciamento mais de Deus, sente que Ele está juntinho, é porque teu espírito está vivo. Deu para entender? Para vivificar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos contritos. E, olha, o que ele fala? Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Tem que tirar. Então começa logo com a retirada do orgulho, é tropeço, da inveja, expressas pela lepra, da retirada também dos fluxos dos homens e mulheres que representam obras que não geram vida e dos contaminados com a morte. Isso é que começar o quê? A limpeza, a preparação do caminho para Deus habitar no homem. Para que Yud Reva Virre habite no meio dos que são contritos de coração. Tem que fazer a limpeza. Limpou, só vai ficar o quê? Contrito de coração, de espírito. Em primeiro lugar, você sabe o que é um coração contrito? Hein, gente? Gente, vocês têm que ler a Bíblia e buscar para entender o que está escrito. Senão você não entende. Coração contrito é um coração humilde, quebrantado, arrependido, obediente, manso. Significa que você está disposto a seguir o que o Senhor diz e que você encontra satisfação em fazer a sua vontade e seguir as suas leis, mandamentos e estatuto que ele nos deixou em sua palavra. Isso é um contrito de coração ou de espírito. Você está disposto ou você está dizendo, a lei acabou? Esse não é contrito de coração. Por isso que a gente sabe que tem problema na igreja. Por isso que é bem-aventurado o homem que tem prazer na lei de Yud Rei Vav He. Você tem prazer nela? Ou você diz, ai, que lei pesada. A lei de Deus não é pesada. O que é pesado é o costume do homem, esse é.
fala em Isaías, né? Que a adoração deste povo é de boca, e é preceito sobre preceito, mandamentos de homens, mas o coração deles está longe de mim. Os preceitos dos homens é que são pesados. A lei de Deus, não, ela é espiritual, ela é boa. Então, é bem-aventurado o homem que tem prazer na lei de Deus. Olha no teu coração e vê se você tem gozo, prazer na lei de Deus. Veja o Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei de Yud-Heh-Vav-Heh, e na sua lei medita dia e noite. Você medita? Ó. Pois será como a árvore plantada junto à corrente de água. Isso é uma promessa. Árvore plantada aonde? No deserto? Não. Junto às correntes das águas. Aí você pergunta, a pessoa rejeita a lei de Deus. Então como é que vai se cumprir essa palavra na vida da pessoa? Não vai. Ó. A qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai. Você já viu a árvore que a folha não cai? Você, se você tiver prazer na lei de Deus, sua folha nunca vai cair, porque você vai ser plantado aonde? Junto a ribeiros de água. Você vai beber água deliciosa, com gás, sem gás, gelada, morninha, com chá. Você vai decidir. E cuja folha não cai, e tudo quando... Aí você gosta. E tudo quanto fizer... Deus não mente. Eu preciso olhar para ver se eu sou contrito de coração. Eu preciso julgar a mim mesmo. Olhar para dentro de mim, ver se eu tenho prazer na lei do Senhor. Para ver se de fato eu medito na lei do Senhor dia e noite. Ou se eu estou mais preocupado com o jogo de futebol que vai rolar. O mundo tem muitas atrações. Mas a palavra de Deus, a lei de Deus em meu coração tem que superar todas elas. Porque a Bíblia diz, amará a Deus sobre todas. E como você já sabe que Yud-Heh-Vav-Heh não habita em templo feito por mão de homem, você já sabe disso, né? Deus não habita em templo feito por mão de homem, logo, ele habita em templo feito pelas mãos dele. Ele próprio, então, está te preparando, me preparando para ser templo para ele habitar. Você já parou para pensar nisso? Você está sendo preparado pelo próprio Deus para ser templo dele, para ele habitar em você. Por isso que eu digo que a salvação é intimista, pessoal. A salvação não é grupo, apesar de que depois os salvos se reúnam, mas o processo de salvação é pessoal, porque Deus vem limpar a casa, vem limpar o templo para que ele possa entrar. Deu para entender? Hein? Você entendeu isso? Pois nós somos feitos pela mão de Yud-Heh-Vav-Heh. Vê como a salvação é intimista, é pessoal. É em você, diretamente com você. É um particular com você, comigo. Veja em Efésios 2, 19, 21. Assim, pois, não sois mais estrangeiros. Você não é mais estrangeiro. Nem forasteiros. Antes sois concidadão dos santos e membro da família de Elohim. Elohim tem uma família.
E você agora já não é mais estrangeiro. Você já pertence à família de Yud-Heh-Vav-Heh. Edificados. Edificado é porque está sendo construído. Edificado sobre o fundamento. Está falando de templo, de prédio, de casa. Ó, fundamento dos apóstolos e dos profetas. E, sendo o próprio Yeshua HaMashiach, a principal pedra de esquina. Ó, a obra começa com a pedra principal. Então, primeiro veio a pedra principal, depois veio o quê? Os alicerces. Quem? Os profetas e os apóstolos. Você nota que quantos profetas tiverem e os apóstolos, não está falando dos profetas de hoje, está falando dos profetas passados. Mas tem profeta hoje. Mas esse comentário aqui é sobre os profetas passados. Amém? Os profetas e os apóstolos. Olha o que ele diz, a pedra principal é Yeshua, no qual todo o edifício bem ajustado, medidinho, bonitinho, vai crescendo bonitinho ali, vai botando um tijolinho certo, não tem parede que o cara vai dizer, veja bem, não, tudo certinha, reta, não é? Não tem barriga. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Olha quem você é. No qual também vós juntamente sois edificados para morada. Olha aí, ó. Você é morada de Elohim no Espírito. Já parou para pensar nisso no seu dia a dia? Quando você está comendo seu sanduíche de queijo? Hein? Quando você está tomando seu banho, quando você deita para dormir, quando você vai trabalhar. Você para pensar nisso, que você é um templo que está sendo edificado sobre a pedra principal, que é Yeshua, e sobre o alicerce, sobre as estruturas, que são os profetas e os apóstolos, para crescer, para ser edificado como casa para o Deus de Israel habitar? Hein? Ou você não está nem aí para isso? Agora presta atenção, se para Yud-Heh-Vav-Heh se fazer presente em meio ao povo de Israel, em tabernáculo ou templo, lá em Jerusalém, feito pelas mãos dos homens, foi necessário retirar do meio do povo o quê? O orgulho, o ciúme, representado pela lepra, os fluxos dos homens e das mulheres, que representam obras que não geram vida, ou seja, obras mortas, e os contaminados pela morte. Se para Deus se fazer presente, teve que fazer isso tudo, então agora tu imagina para ele habitar em nós. Se perguntou? Ele se fazia presente em templo e tabernáculo feita. Salomão, quando orou, falou assim: Senhor, eu sei que tu não habita em templo feito por mão de homens, mas por misericórdia, quando teu povo orar por essa casa, etc, etc, se faz presente, coloca teu nome ali. Ele falou: tem te ouvido, colocarei meu nome. Era a presença dele. Ele não estava ali. Mas agora ele está em você. Ele quer morar em você. Ele quer morar em mim. Mas Rafael, em mim é em você. Impressionante. Por que a igreja não vê isso mais? Deus quer morar em mim, quer morar em você. Ele está te preparando, ele te chamou para você ser morada dele, em espírito. Olha que coisa. E se para ele se fazer presente precisou disso tudo, de tirar leproso, de tirar quem tem fluxo, de tirar quem toca morto, imagina o que deve ser feito em nós para que ele possa habitar em nós.
para que Yud-He, Vav-He só habite com homens e mulheres de coração contrito. Imagina o que tem que ser feito. Que Yud-He, Vav-He está nos preparando para sermos templo para que ele habite em nós no Espírito. Mas quero dizer também uma coisa, ele quer habitar de forma permanente. Por que digo isso? Porque Yeshua estava em Jerusalém e proclamou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E que mais? Quem sabe? Que mata os profetas e aqueles que te são enviados. O que ele fala? Quantas vezes quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os pintinhos. E vós não quisestes, pois agora é abandonada a sua casa. O Espírito de Deus, a presença de Deus saiu do templo para ele ser derrubado. Mas agora, ele não quer isso. Ele não quer habitar em você temporariamente. Ele quer habitar em você e em mim eternamente. Gente, quando eu entendi isso, uma loucura. Quem imaginaria tal coisa? O Criador quer habitar em nós. Quer um exemplo disso? Yeshua. A Bíblia diz que a plenitude da divindade habitava nele. A Bíblia diz: o Pai estava em Yeshua, se reconciliando com o mundo, sem lhe imputar nenhum pecado. Deus quer habitar em você. Rafael, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Deus quer habitar em você. Deus quer fazer de você uma habitação santa para Ele. Eu costumo dizer para todo mundo, gente, a salvação, ela é intimista. Ela é em mim. Ela gera em mim limpeza, pureza, porque Deus quer habitar em mim. Diga, Deus quer habitar em mim. Deus anseia por habitar em você. Esse é um plano de Deus. E Deus olha no coração. Deus, Ele quer habitar em nós no Espírito, como lemos lá em Efésios. Então, como não devemos ser? Se para Ele se fazer presente, teve que tirar leproso, quem tem fluxo. Olha aí, ó. Por isso está escrito lá em 2 Coríntios 6, 15 a 16, que harmonia há entre Mashiach e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Aí, ó. E que consenso tem o santuário de Elohim? Quem é o santuário de Elohim? Nós. Que consenso tem nós com os ídolos? E a igreja fica falando que é irmão de idólatra. Mas a palavra está perguntando, que consenso tem você, que é meu templo, com os ídolos? Nada. Pois nós somos santuários de Elohim, o Elohim vivo. Como Elohim disse, neles habitarei, e entre eles andarei. Agora isso aqui é tremendo, né? Vai andar em nós e entre nós. Em nós o Espírito dele faz morada em nós. E andar entre nós por meio de Yeshua HaMashiach. Amém? Então ele anda em nós e entre nós.
Olha aí, ó. Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu. Você é povo de Deus. Povo de Elohim. Só para esclarecer, que eu já sei que você não sabe o que é Belial, sabe? Gente, vou dar cascudo, hein? Olha o que é Belial. Também. Mas olha só para esclarecer o termo. Belial se refere às pessoas que desobedecem à lei de Yud e Vav, ou se refere a opositores a ele e ao seu filho, ou se refere ao próprio Satanás. Amém? Então a gente tem que ver o contexto. Aqui está falando de Belial. Ele está dizendo: que consenso tenho eu, que sou templo do Senhor, com Belial? Então eu não tenho consenso nenhum em quem desobedece os mandamentos do Senhor. Deu para entender, gente? Vocês vão vendo por que eu fico preocupado com as coisas da igreja. Só para esclarecer esse termo que eu falei isso, tá bom? Então, inclusive o apóstolo Paulo faz um questionamento a nós. Olha o que ele pergunta. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuários de Elohim e que o Espírito de Elohim habita em vós? Qual a tua resposta? Ele está perguntando. Ele está te perguntando se você sabe que você é templo dele. Qual é a tua resposta? Amém, meu irmão? Nós temos que ter consciência disso. Isso precisa ser consciente em mim, em você. Eu preciso estar andando na rua e pensar: eu sou templo do Espírito de Deus. Eu estou com a minha esposa, eu tenho que pensar: eu sou templo do Espírito de Deus. Eu estou no meu trabalho, eu tenho que pensar: eu sou templo do Espírito de Deus. Ele está perguntando. Se ele está perguntando, ele quer saber se tu sabe. Porque às vezes você diz assim: ah, não sabia disso, então agora tu sabe. Não tem, não. Ele está te perguntando se você sabe que você é o templo do Deus vivo. Então, qual é a tua resposta para isso? Não pensa que a palavra foi escrita à toa. Se ele está perguntando, é porque ele quer saber o que você sabe e o que você não sabe. Porque se você não souber disso, corre o risco de perder a salvação. Ou você acha que a pergunta é à toa? Como também é dito lá em Hebreus 3, de 4 a 6, porque toda casa é edificada por alguém, toda casa. Se você vê um prédio ali, ele não se fez sozinho, se fez. Ele foi edificado por alguém, seja casa grande, pequena, prédio pequeno, prédio grande, não importa. Toda casa é edificada por alguém. Mas quem edificou todas as coisas é Yud e Vav. Moisés, na verdade, presta atenção, se você for em Israel, se falar de Moisés, o cara corta a sua jugular. Mas a palavra de Deus está explicando aqui uma coisa: Moisés é bênção, é servo, é homem obediente de Deus, é templo do Deus Altíssimo. Mas há uma diferença entre ele e Yeshua. E é isso que a palavra vai dizer aqui, ó. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Yud e Vav, como servo. Por isso que eu digo que Moisés não era líder, era servo. Para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Mashiach, Yeshua, o é como filho. Um é como servo, o outro é como filho. Todos dois são sobre a casa de Deus. Mas um é como servo, outro é como filho. Sobre a casa de Yud e Vav. Todos dois serviram a casa de Yud e Vav. A qual casa somos nós. É você. Aí, ó. Se tão somente conservarmos firmes até o fim
a nossa confiança e a glória da esperança. Meu irmão, você tem que prestar atenção no que está escrito. Olha só, a esperança é uma glória. Você sabia disso? Se você tem esperança, você está cheio de glória de Deus. Você tem esperança? Hein? Ou você está desanimadão? Oh, céus. Já não aguento mais. Hein? Esperança é uma glória. Se o diabo olha para você, você está cheio de fé e esperança. Meu irmão, aquela luz, aquela glória tão forte que cega ele. E ele não consegue nem tocar em você. Ou melhor dizer, nem pode. Não chega, porque a esperança é uma glória. Ou seja, nunca perca a esperança. Ou seja, nunca perca a glória. Veja então, Yeshua morreu para nos limpar, para sermos templo de seu Pai. Ele veio aqui para fazer uma faxina, por assim dizer, em nós, para que Deus possa voltar, ouvir, habitar em nós. Não estamos falando de religião. Estamos falando de uma comunhão íntima com o Criador, aonde o Criador me faz de templo santo, onde o Criador fala por meio de mim, por meio de você, onde o Criador te dirige os passos por meio de você, onde o Criador escuta na sua alma, no seu coração, um louvor sincero e verdadeiro. E às vezes nem é usando a própria voz, mas usando a voz do coração, porque Deus olha o coração do homem. Deu para entender? A esperança nunca deve morrer no seu coração. Porque Yeshua morreu para você ser limpo. Ele morre para nos purificar da inveja, do orgulho, lembra? A lepra, que fazem parte das obras da carne, que são obras mortas. Veja lá em Gálatas 5, 19, 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissenções, os partidos, as invejas aí, ó, inveja, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essa, quanto às quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Yud-Heh-Vav-Heh. Ou seja, não serão nunca habitação de Deus. E isso, essa lepra, ela está dentro do nosso coração. E ela precisa ser removida, assim como mandou Deus remover do arraial de Israel para Deus habitar. Então a inveja, a mentira, o ciúme, a facção, a ira e coisas semelhantes a essa tem que ser tirado de dentro de nós. Porque é a lepra. E Deus não habita em meio a imundos. Ele também morreu para nos purificar com seu sangue da imundícia dos fluxos dos homens e das mulheres, que nos torna imundos e que são obras que não geram vida. Ou seja, são obras mortas. Veja em Hebreus 9, 13, 14. Porque se a aspersão do sangue de bode de touro e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quem tem fluxo está contaminado, é imundo. Quanto à purificação da carne, não está na carne? Quanto mais o sangue de Machia, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, a Yud-Heh-Vav-Heh, purificará das obras mortas a vossa consciência para servires ao Deus vivo. Olha aí, limpa a lepra
de dentro de nós, limpa a nós das obras mortas, que são os fluxos. Estamos começando a ficar limpo, mais ou menos, mas estamos melhorando. E Yeshua veio fazer uma faxina, e às vezes a gente não presta atenção nisso também. Olha aí, ó. Inclusive, ele faz também uma limpeza com seu sangue para nos livrar de uma obra morta que está muito em voga na igreja atual do nosso século. Sabe o que é? A fé sem obras. Eita. Sabe por quê? A fé sem obras é obra morta. E ele quer te livrar dessa fé estéril, dessa fé que traz carro bonitão, que abre porta de emprego, mas não te leva à obediência de mandamento. Essa fé é morta, não gera nada, não pode salvar, e Yeshua quer te livrar dela. E isso é ensinado nas igrejas. E o diabo sabe disso. Que essa fé não leva o homem à salvação. Você já tinha pensado nisso, meu irmão? Fé estéril, a que não pode salvar, pois não nos leva à obediência dos mandamentos. Veja em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, ou seja, obediência de mandamento, é morta em si mesmo, ou seja, não produz nada. Só te dá bens. Caramba, o cara pediu, ganhou porque ele creu. Sim, mas ele está obedecendo o mandamento? Não. Então essa fé que ele tem é estéril, é obra morta. Amém, meu irmão? Não vai adiantar nada. Ele também morreu para... também tem Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obediência de mandamento é morta. Deu para entender? Onde está a obra aí na sua Bíblia, que eles colocaram obra, é obediência de mandamento. Amém? Ele também morreu para nos livrar da morte, que nos tornava também impuros. Pois Yeshua disse em Mateus 8,22, porém respondeu-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Nenhum desses pode estar no arraial para Deus habitar. Porque se você for num cemitério, o cara está carregando o caixão, tem um morto. E quem está carregando o caixão também é morto. É um morto físico e o espiritual. Para Deus habitar em mim, eu tenho que ser ressurreto espiritualmente, pelo Espírito de Deus. E é isso que é o batismo no Espírito Santo. Deus vem com o seu Espírito e no seu Espírito você volta à vida. Para que Ele possa habitar em você, te livrando da morte. Você queria entender o Espírito? Está aí, ó, o batismo no Espírito Santo. Yeshua está esclarecendo que existem dois tipos de mortos entre nós, o morto físico e os que o enterram. Se esses que enterram não creem em Yeshua, são os mortos espirituais. E ambos os mortos físicos e espirituais são imundos. Sabe por quê? Porque a morte espiritual me leva à morte física. E me leva a uma outra morte. Qual é? Eterna. Então, começa assim. Morte espiritual, física e eterna. E Deus quer fazer o quê? Ó, você está aqui, ó, morte espiritual. Ele quer tirar a morte espiritual para que você o quê? Não chegue à morte eterna. Por isso ele quer habitar em você. Deu para entender? Por isso Yeshua disse em João 11:25, declarou Yeshua, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que tenha morte física, eu e o meu Pai o ressuscitaremos. Lembra para Yud Revavirê habitar em nós e andar entre nós,
teve que retirar do meio do povo o orgulho, o ciúme, representados pela lepra que compõem a obra da carne. Os fluxos dos homens e das mulheres, que representam obras que não geram vida, obras mortas. E quem está contaminado pela morte. Então a obra de Yeshua é completa e suficiente para nos limpar, para nos preparar completamente para sermos habitação de Yud-Heh-Vav-Heh no Espírito. Por isso Yeshua diz hoje a nós que estamos aqui, João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por isso que tem que falar dessa palavra, não de conceitos humanos, mas eu tenho que falar dessa palavra para que possamos ser limpos por ela, para Deus habitar em nós. Veja também João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cuidado, muita gente diz que aqui contém a verdade. Não, aqui não contém. Aqui é a verdade. Creia você ou não, é a verdade. Porque ela não depende nem de você, nem de mim, nem de ninguém. Ela é a verdade que Deus deixou para nós. Por isso Yeshua diz em João 14:23, respondeu-lhe Yeshua, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos o quê? Você quer? Logo, já que temos a promessa de sermos templo santo do Senhor, temos que ouvir um conselho que está ecoando, dado por Deus e que está ecoando desde o passado. Isaías 52:11. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toquei coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que lavai os vasos do Senhor. Aí, tu é vaso do Senhor, sai do meio deles. Conselho este repetido no Brit Hadashah, em 2 Coríntios 6:17-18. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos. Ó. Diz o Senhor, e não toquei coisa. Aonde está isso? No Brit Hadashah. E o que é coisa imunda? Morto, não toque. E se tocar, você está imundo, toma banhozinho, limpa, ora ao Senhor, porque às vezes você teve que tocar. Deu para entender? Está vendo aí? Ó? Não toquei coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Inclusive, é reafirmado por uma voz no céu esse conselho, que provavelmente, acho eu, é a voz do próprio Pai, em Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Olha aí, ó. Então, finalizando, o apóstolo Paulo nos adverte em 2 Coríntios 7:1. Ora, amado, visto que temos tais promessas, uma delas é o quê? Sermos templo santo de Yud-Heh-Vav-Heh, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e, pasmem, do espírito também. Porque existe imundícia do espírito. O diabo é espiritual, mas ele é imundo. E se nós servirmos a ele, a imundícia no meu espírito. Copiou? Hein? Se tem sentimentos ruins dentro de mim, eu preciso me colocar diante de Deus e
confessar, para que ele limpe, para que ele tire, para que eu seja espiritualmente limpo. Ó, imundícia de onde? Da carne e do espírito. A alma fica aí no meio, né? Porque ela é tanto para o espírito como é para o corpo. Entendeu? Então, o corpo, quando está imundo, suja a alma. O espírito, quando está imundo, suja também a alma. Deu para entender, gente? Como a Bíblia é precisa. Então, finalizando, o apóstolo Paulo fala disso: ora, amados, visto que temos tais promessas, a de ser habitação também de Deus, purifiquemos de toda a imundície da carne e do espírito. Olha só, aperfeiçoando a santidade. Como é que aperfeiçoa a santidade? Você sabe? Tomando banho, botando roupa branca? Hein? Botando perfuminho? Como que é? A palavra está dizendo aqui, ó, aperfeiçoando a santidade no quê? No temor de Deus. Porque se você teme a Deus, você se separa da imundície desse mundo. Louvado seja o nome do nosso Criador. Shabbat Shalom.